Eles tiveram a graça do nascimento de uma menina. Este casal, aqui hoje na verdade um jovem casal, mas os pais de Rita, Sr. Antônio e Dona Amada, eram um casal mais idoso. Eles pediram muito a Deus a graça de terem um filho, e Deus concedeu uma menina bonita, e eles deram o nome daquela menina de Marguerita. Por isso ficou o nome carinhoso de Rita. E começa esta menina com o nome de Rita, e depois mais tarde conhecida como Rita da cidade de Cássia. Toda a vida daquela mulher, Santa Rita, tem início assim a santidade nos braços de uma mãe e de um papai, camponeses, simples. Conta a história de Santa Rita de Cássia, nesta região da Úmbria, que um dia os seus pais tinham que trabalhar, mas eles não tinham que deixar Rita em casa. Eles levam a pequena Marguerita, Rita, para o campo, para o trabalho, e lá eles têm que deixar a menina num cestinho como esse daqui. Aquela Rita daquele tempo ficou, não sei se essa Ritinha daqui hoje vai ficar tranquila aí nesse cestinho. E o papai e a mamãe, eles foram trabalhar no campo. Quando chegaram no campo, deixaram a menininha quietinha, como essa Ritinha que está aqui olhando para mim, no seu cestinho. Hoje, muitos usam o chamado coxinha, um cestinho. E aí depositaram aquela menina e foram trabalhar. E naquele dia teve um enxame de abelhas brancas que foram cercar aquela pequena menina, e assim a vida de Santa Rita de Cássia, da pequena Rita, repleta de poesia, aquelas abelhinhas brancas rodearam o cestinho de escrita, e diz a tradição que até algumas entraram na sua boca e não ferroaram vida. Entraram na sua boca e deixaram um pouco de mel para adoçar a vida daquela que será marcada por tantas dores. Até diz a tradição que um lavrador, uma vez na sua casa, machucou a mão, e ele chegou perto daquela criança rodeada de abelhinhas, quis espantar as abelhas, e a sua mão que estava ferida ficou curada. Primeiro milagre de Santa Rita de Cássia, da pequena Rita da cidade de Cássia. E ali aquela menina que ficou naquele cestinho, tão quietinha como a sua filha hoje, essa menina que foi batizada domingo passado, Antônia, é isso mesmo? Antônia, batizei a Antônia domingo passado, hoje é a nossa Rita, para nos lembrar da Marguerita, a Rita, pequena menina da cidade de Cássia. As abelhinhas ficaram tão amigas da Rita hoje, as abelhinhas brancas que trouxeram mel para os lábios da pequena Rita. Daquele quadro que aqui fizemos, para dizer que Rita, ela tem raízes, como você tem raízes, a sua família. Papai Antônio, mamãe Marta, da cidade de Cássia, da região da Úmbria, do lugarejo chamado Roca Corena. E aquela menina Rita, ela vai crescer e vai se tornar uma jovem Rita, que sempre desejou da sua infância a vida religiosa. Como Rita desejava ser religiosa, ela desejava entrar no convento, alimentava sempre a sua vida na oração. Mas os pais de Rita, Sr. Antônio e Dona Marta, casal simples, pobre, preocupados com o futuro de Rita, disseram que ela deveria se desposar para proteger a sua vida. E assim Rita vai encontrar na pessoa
Ferdinando, e com ele vai se casar. Assim Rita vai começar a sua vida com Paulo Ferdinando, um homem nobre, família rica, mas diz a tradição que de uma família de origem muito violenta, prepotentes, orgulhosos. E essa família, especialmente a Ferdinando, encontrava vários inimigos, porque a muitos perseguia. Eu fico pensando nesse jovem que vai se desposar com Rita, como que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza, resgato a vida deste homem com a mudança provocada por Rita no caminho da santidade. E Deus vai premiar e coroar a vida de Rita com duas grandes pérolas, 2 filhos. Assim torna-se a família de Rita da cidade de Cássia. Uma família bonita, uma família que tinha um pai tanto violento, bebia, um homem que tinha os seus inimigos, mas eu tenho certeza que Rita entrou na sua vida. E Deus deu a Rita 2 filhos, esses 2 jovens, e aí eu fico pensando na santidade de Santa Rita como esposa e como mãe. Rita é aquela que prova todos os estágios da vida em santidade. Aqui está a Rita que é filha, aqui está a Rita que é esposa, aqui está a Rita que é mãe. Mas será na vida de Rita também a marca da separação, a marca da dor. O seu esposo, Paulo Ferdinando, vai colher também a perseguição. Muitos ele perseguiu e sua família, e agora ele vai ser perseguido e vão matar Paulo Ferdinando. Assim Rita ficará viúva, colhe da vida de Rita o seu esposo, que certamente era tão amado, seu companheiro. Rita ficou viúva. Agora Rita prova na sua vida outro nível de santidade, em ser viúva. E mais tarde, certamente os tios desses jovens, diz a tradição, que querem educar os seus sobrinhos, filhos de Rita, como dizem na Úmbria, o espírito da vendetta, ou seja, da vingança. Mataram o pai deles. Quem é que tinha que vingar o pai? Era próprio daquela época. Havia assim uma corrente da vingança, dente por dente, olho por olho, o espírito da vingança. Mataram meu pai, eu tenho que matar aquele que mataram meu pai. E por isso os filhos vão ser educados. Mas Rita faz uma prece, um pensamento certamente doloroso e difícil. Ela diz: prefiro ver os meus filhos mortos a vê-los com as mãos manchadas de sangue. E de fato, 1 ano e meio, no máximo 2 anos depois da morte do seu esposo, do pai dos jovens, dessas crianças, também eles vão morrer. Todos os 2, vítimas de uma grave doença, uma peste, como dizem os italianos, que assim vitimando esses 2 meninos, tiram também do lado da mãe Rita, esses 2 meninos, essas 2 grandes pérolas. E aí Rita fica sozinha, viúva, os seus 2 filhos morreram, e ela começa então a conquistar um tipo de vida religiosa. Ela começa a resgatar na sua vida um desejo da vida religiosa agostiniana. Mas ela começa na sua casa, trancada na sua casa, recitando e orando como as religiosas daquele tempo. Tem próximo de Cássia um lugarzinho chamado Roca Morena, onde nasceu a Rita, onde tem a sua casa, e tem ali uma montanha bem alta de rocha. E naquela Roca Morena
deu origem ao lugar, Rita subia todos os dias para orar, e ali fazia penitência, jejum, orações. E Rita desejava que a vida religiosa e a santidade. Foi quando um grande sinal vai acontecer na vida desta jovem camponesa, Rita de Cássia. Ela tinha 3 grandes santos da sua devoção. 3 grandes santos. 3 grandes homens marcaram a vida de Rita: Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino. 3 grandes santos da devoção. E Rita colocava-se sempre em oração e pedia a estes santos. Quando um dia, então, sinal de Deus, o Deus do impossível vai fazer aquilo que seria impossível humanamente para a Rita. Rita desejava entrar no convento, mas as freiras não deixavam. Imaginem, uma viúva, marido que for assassinado, certamente ele vai querer vingar o marido, a família vai querer vingar o marido, e ela era viúva, e ali só tinha jovens, virgens, no convento de Cássia, agostinianas. Mas esses 3 grandes santos, um dia, vai tocar a porta de Rita e vai fazer do impossível o possível. Eles vão levar Rita para o convento. Convento com uma porta fechada, convento difícil de entrar, e diz que um dia Rita, pelas mãos de Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino e São João Batista, estará dentro do convento, e as freiras vão então aceitar Rita no seu convento, e assim Rita torna-se aquela camponesa, aquela mãe, esposa, mãe e viúva, vai tornar-se uma monja agostiniana, segundo a ordem das agostinianas da cidade de Cássia. Ela estará então no convento. Ela vai entrar então para se tornar a religiosa Rita, Margarita, a Rita da cidade de Cássia. Pelas mãos destes 3 santos, ela entra para o convento e começa então aquilo que ela tanto desejava: oração todo dia, penitência, buscava sempre a vida em santidade. Eu fico pensando quantas vezes Rita rezou o Pai Nosso, quantas vezes Rita fez as suas orações, quantas vezes Rita fez a sua penitência, jejum, e quantas vezes Rita ensinou para as religiosas uma vida de santidade, de uma mulher que era esposa, que era mãe, tornou-se viúva, agora religiosa. O seu sonho realizou-se. E assim Rita entra para o convento das irmãs agostinianas. Esse é o terceiro quadro da nossa vida de nossa Santa Rita. E assim, a superiora do convento das agostinianas, as irmãs agostinianas, vão acolher para a vida contemplativa, a vida religiosa, a vida da cidade de Cássia. Sonho realizado, o impossível tornou-se possível, o tão difícil tornou-se realidade. Rita agora, a esposa, a mãe, a viúva, religiosa agostiniana. Terceiro quadro da vida de Santa Rita. Mas Rita coloca-se em constante oração, e a sua preferência da oração, a sua identificação é Jesus na cruz, ou crucificado. Constantemente Rita colocava-se de joelhos diante do crucificado.
sofreu. E certamente Rita conhecia aquela passagem bíblica que diz assim: quero completar na minha carne o que faltou à paixão de Jesus. E nas suas orações, Rita, que desejava ardentemente tornar e assumir a dor e o sofrimento de Jesus, de fato, um dia em orações, Rita vai ganhar essa marca, olhando para a coroa de espinhos do crucificado. Diz a tradição que no espinho vai soltar da coroa de espinhos e vai ferir a fronte de Santa Rita de Cássia, o espinho. E aí então se tornará uma grande ferida, mas Rita, na sua dor, mais e mais, ela vai abraçar a cruz do Cristo crucificado. E assim Rita, por isso a imagem que nós conhecemos sempre de Rita é com a cruz nas suas mãos. Rita de Cássia, Rita agostiniana, Rita religiosa. Olha só, assim, aquela jovem menina, agora uma senhora agostiniana. Mas Rita terá sempre uma vida marcada pela dor e pelo sofrimento. Mas tem um pensamento dos santos padres que diz assim: toda dor, todo sofrimento, quando vivido por amor, é ganho de liberdade. E assim Rita ganha liberdade na dor, no sofrimento, e dá testemunho da alegria do Evangelho. Os últimos 4 anos da vida de Santa Rita de Cássia é marcada por uma grande enfermidade. E já bem enferma, diz a tradição, que Rita sempre, olhando para o crucificado, ela vai receber uma visita de uma parenta, se duvidar de uma prima, que certamente brincara tanto com ela da sua infância. E Rita, bem enferma, acolhe aquela prima e vai dar um outro grande sinal, que nos fala a tradição. E Rita pede àquela prima para ir à Roca Porena. São cerca de 8 quilômetros de Cássia à Roca Porena. Lá à Roca Porena, vá lá na nossa casa, na minha família, e pegue no jardim uma rosa que tem lá e 2 filhos. Ora, mas era mês de maio, já a proximidade de maio, e em maio, naquela época, antes de maio, era um grande inverno, muito gelo. Como poderia dar rosas num período numa terra coberta de gelos? Como poderia dar filho numa terra coberta de gelo? Mas aquela prima de Rita, mesmo hesitando, ela vai à Roca Porena. E que surpresa! Quando chega no jardim, tem lá uma rosa muito bonita e 2 filhos. E ela vai então levar para Rita, no seu leito, essa rosa e esses 2 filhos. E diz a tradição que essa rosa, uma única rosa no inverno da vida, o que será que representa essa rosa, hein? Vocês conseguem imaginar? Essa rosa, uma única rosa que Rita colhe nesse jardim, representa o seu esposo, Paulo Ferdinando. E esses 2 filhos que tem nas mãos Santa Rita de Cássia representa os 2 frutos do seu amor, da sua vida, que são os seus 2 filhos, uma rosa e 2 filhos. Por isso a tradição da igreja de sempre mostrar para nós na festa de Santa Rita as rosas, os filhos, as abelhinhas, para falar de uma forma poética da vida de uma grande mulher, uma pequena grande mulher chamada Rita.
Rita vai agravar mais ainda a sua enfermidade. E no dia 22 de maio, 22 de maio, como o dia de hoje, do ano de 1457, com 76 anos, Rita veio a falecer. Morte de Rita. Segundo a tradição da igreja na liturgia, nós temos só 2 santos que celebramos o nascimento: Maria e João Batista. Os outros todos santos celebramos a sua morte. Assim nós celebramos no dia 22 de maio a morte, o nascimento para a eternidade de Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia. E diz a tradição que essa ferida na fronte de Rita, ela sempre tinha um odor muito desagradável. Era uma ferida violenta que fazia a Rita sofrer, e um cheiro muito forte, um odor muito horroroso. E quando Rita veio a falecer, aquela ferida vai se fechar e dali vai nascer e vai brotar um suave perfume. Ainda hoje, lá no santuário de Rita, bem à direita do altar do santuário de Rita de Cássia, tem lá um corpo de Rita como esse. Não corrompeu, não decompôs, apenas o seu pezinho sofreu uma pequena decomposição. Todo o corpo não. E o mundo inteiro vai, ainda hoje, a Cássia para buscar o testemunho da vida dessa pequena, grande mulher. Pode ter certeza, devia ser até pequenininha mesmo, mas era uma pequena, grande mulher. E nós sabemos que nos vasos pequeninos tem os melhores perfumes. Guarda-se um grande tesouro. Fique de pé. Diante dessa cena, da imagem de Santa Rita, deste quadro todinho da vida de nossa padroeira, Santa Rita de Cássia, nós cantamos como devotos o seu hino, porque nós sabemos que da vida de Rita de Cássia exala um suave perfume. I'll be in bed.
Vamos dar uma salva de palmas para a nossa Santa Rita de Cássia. Vamos dar uma salva de palmas para nossas amiguinhas de Santa Rita. Hoje de Santa Rita. Uma história, uma vida, um testemunho sincero de que vale a pena amar Jesus, de que vale a pena viver a palavra de Deus, o Evangelho, porque é uma grande alegria o Evangelho de Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.